Agora que entendemos as características das 4 estações do casamento, voltemos nossa atenção para 7 estratégias que podem fazer seu casamento passar do frio do inverno para o calor do verão, da incerteza do outono para o entusiasmo da primavera, ou melhorar a qualidade do casamento, independentemente da estação. Essas estratégias com base bíblica são o fruto de minha experiência como conselheiro nesses últimos 30 anos. Eu vi inúmeros casamentos se voltar para uma direção positiva por meio da aplicação dessas ideias. O objetivo delas não é necessariamente serem usadas em ordem numérica, porém lidar com as falhas do passado. Estratégia N1 muitas vezes significa algo como limpar os restos de um relacionamento e preparar o terreno para a implementação das outras estratégias. Cada estratégia tem o potencial de melhorar a estação de seu casamento. Como sugestão, peço que você leia todas as 7 estratégias e depois, volte e selecione a que lhe parece mais apropriada para ser implementada inicialmente. Se seu cônjuge estiver disposto a se juntar a você, então o que os dois aprenderem e aplicarem, após a leitura dos 7 capítulos seguintes, poderá ser o começo de um modo completamente novo de vocês se relacionarem um com o outro. Se, todavia, seu cônjuge não quiser ter nada a ver com este livro sobre estações, é possível que você considere a estratégia N7 muito proveitosa. Se você se acha na estação da primavera ou do verão em seu casamento, essas estratégias vão dar-lhe ideias práticas para manter seu casamento vivo e em crescimento. Se você está na estação do outono ou do inverno no casamento, essas mesmas estratégias poderão fazer com que o relacionamento siga para uma estação mais quente e mais agradável. Os casamentos crescem ou regridem, nunca ficam parados. Suas atitudes e ações afetarão suas emoções e as do cônjuge. Essas estratégias vão desafiá-lo a desenvolver atitudes e ações positivas que melhorarão amplamente o clima emocional de seu casamento. Estratégia N1 resolva as falhas do passado. Todo casal precisa entender esta estratégia, mas os casais nas estações do outono ou do inverno no casamento vão precisar passar mais tempo aqui, identificando e processando as falhas do passado. A maioria de nós pode identificar-se com Brent, que disse: sei que cometi falhas no passado. Nós dois falhamos, mas por que não podemos esquecer o passado e nos concentrar no presente e no futuro? Eu me identifico bastante com o desejo de Brent, mas as coisas não funcionam assim. Temos de lidar com o passado antes de podermos deixá-lo para trás. Do contrário, ele continua a voltar. Porém, uma vez que tenhamos resolvido nossas falhas do passado, podemos investir nossa energia focalizando no presente e criar estações melhores no futuro. A estratégia definida neste capítulo é a que usei com centenas de casais ao longo dos anos para ajudá-los a lidar de modo realista com as falhas do passado. Estou convencido de que ela também funcionará com você. Lidar com as falhas do passado envolve 3 passos. 1. Identificar as falhas do passado. 2. Confissão e arrependimento. E 3. Perdão. O primeiro passo talvez seja o mais difícil. Passo N1. Identificar as falhas do passado. O primeiro passo para lidar com as falhas do passado é identificá-las. Quando compartilhei essa ideia com Brent, ele me disse: não tenho nenhum problema com isso. Ellen repete minhas falhas toda vez que estamos no meio de uma discussão. Talvez, eu disse. Mas acho que ela não lista nem 30% de suas falhas. Sem dúvida, as críticas dela o irritam. Você está cansado de ouvi-la falar de seus defeitos e quer que ela se esqueça deles. Mas o fato é que você não se deu ao difícil trabalho de identificar as próprias falhas. Brent não ficou muito feliz com minha abordagem inicial, por isso questionou: mas e ela? Ela não tem falhas também? Muitas. Eu ainda nem conheço sua esposa, mas estou certo de que ela tem falhas porque é humana. Mas, neste exato momento, estou conversando com você, e você expressou um desejo de que ela se esquecesse do passado e vivesse no presente com a perspectiva de tornar melhor o futuro. Estou lhe dizendo quão possível é isso. E isso começa com você. Minha abordagem direta com Brent baseou-se em uma descoberta que fiz durante meus anos como conselheiro conjugal.
A realidade é que a maioria de nós pode identificar as falhas de nosso cônjuge muito mais prontamente do que podemos identificar as nossas próprias falhas. Jesus descreveu o problema em Mateus 7, 3, 5. Se aplicássemos o seu ensino no casamento, ele passaria a ser algo assim: por que vês tu o argueiro no olho de teu cônjuge, porém não reparas na trave que está no teu próprio? Tira primeiro a trave do teu próprio olho e, então, verás claramente para tirar o argueiro do olho de teu cônjuge. Quando li esses versículos para Ellen, esposa de Brent, várias semanas depois, ela disse: mas não é assim que as coisas funcionam em nosso casamento. Brent não tem um argueiro no olho, ele tem centenas de través. Sei que não sou perfeita, mas ele é o verdadeiro problema em nosso casamento. Talvez você esteja certa, eu disse. No entanto, uma vez que você é uma discípula de Jesus, você estaria disposta a começar onde Jesus nos disse para começar, ou seja, lidando com suas próprias falhas. Já que a resposta dela não foi imediata, acrescentei: eu me comprometo a ajudar Brent a lidar com as falhas dele se você se comprometer a lidar com as suas. Estou disposta a fazer isso, disse Ellen. Mas só quero que você saiba onde está o verdadeiro problema. Deixei passar o que ela falou sem nada comentar e, então, disse: tudo bem, aqui está sua tarefa para esta semana. Quero que você reserve 2 horas para ficar a sós com Deus. Pegue sua Bíblia, uma agenda e uma caneta ou lápis. Quero que você faça uma oração muito bíblica. É a oração de Davi, encontrada em Salmos 139, 23,24. Como você sabe, Davi teve muitas falhas na vida. Aqui está a oração dele: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Peça a Deus que lhe mostre formas e momentos específicos nos quais você desapontou Brent nos últimos 17 anos. Você pode até começar com seu tempo de namoro e noivado e, depois disso, passar pelo casamento, pela lua de mel, pelo primeiro ano de casamento e assim por diante. Peça a Deus que lhe traga à mente as vezes em que você falou de forma áspera com ele ou se retirou em silêncio, as vezes em que você fez coisas que o magoaram ou o tratou com grosseria. Enquanto você ouvir a voz de Deus, quero que faça uma lista de todas as coisas que ele lhe trouxer à mente. Quero adverti-la, no entanto, de que Satanás também tentará falar em sua mente. A mensagem dele será algo assim: bom, é claro que você não foi amável, mas isso aconteceu por causa daquilo que Brent fez a você. Não é sua culpa. Isso não tem importância. Satanás não quer que você seja honesta. Ele quer que você culpe os outros pelos seus próprios pecados. Lembre-se de que Adão e Eva ouviram a voz de Satanás. Adão culpou Eva que, por sua vez, culpou a serpente. Se desejarmos lidar com as falhas do passado, teremos de identificá-las e estar dispostos a aceitar a responsabilidade por nosso próprio comportamento injusto. Ele mostrou que havia entendido a tarefa. No entanto, 2 horas é muito tempo, ela disse. Não acho que precisarei desse tempo todo. Não interrompa o processo, alertei. Reserve as 2 horas, e pelo menos, a cada 15 minutos peça a Deus que lhe mostre mais falhas suas. Tudo bem, ela disse. Mas não pense que levarei 2 horas. Senti que, para Ellen, eu não estava lidando com o verdadeiro problema, mas ela estava disposta a concordar com minha estratégia. Na semana seguinte, Ellen voltou com sua lista. Descobri mais coisas do que imaginava. Mas são, sobretudo, coisas pequenas, e pedi a Deus que me perdoasse. Não, eu disse. Não estamos prontos para isso. O que você quer dizer? Ela perguntou. Não temos de confessar nossos pecados a Deus? Sim, mas primeiro temos de identificá-los. Bom, foi isso que fiz, ela disse. Não. Você deu o primeiro passo. Tenho outra tarefa para você nesta semana. Em seguida, comuniquei-lhe a tarefa seguinte: quero que você converse com cada um de seus filhos individualmente. Diga-lhes que você está se esforçando para melhorar o casamento.
Diga-lhes que está tentando identificar suas falhas no casamento, que você quer que eles lhe digam as vezes das quais se lembram em que você falou de modo áspero com Brent, em que o tratou de modo grosseiro e injusto. Diga-lhes que você quer que eles sejam totalmente sinceros porque você sabe que não poderá melhorar o casamento se não for honesta. Depois, quero que você procure seus pais individualmente e faça a mesma pergunta para eles. Imagino que você e Brent almocem com eles um domingo por mês. Está correto? Ele balançou a cabeça. E eu continuei, então vocês dois já se expuseram consideravelmente na frente deles. Pergunte aos seus pais o que eles se lembram das vezes em que viram você fazer ou dizer coisas que foram ásperas ou desafetuosas para Brent. Depois, quero que você procure os pais de Brent individualmente e faça a mesma coisa. Ellen estava visivelmente irritada. Não sei onde tudo isso vai acabar, tampouco sei por que preciso fazer tudo isso, já que as falhas de Brent é que são o verdadeiro problema em nosso casamento. Posso entender a razão de sua possível frustração com minha abordagem, eu disse. Todavia, devo lembrá-la de que estou me encontrando com Brent toda semana e estou designando a ele as mesmas tarefas. O casamento é uma rua de mão dupla. Nenhum de vocês é perfeito e cada um dos dois deve lidar com as próprias falhas. O primeiro passo é identificar essas falhas e assumir a responsabilidade por elas. Até o momento, nem você nem Brent fizeram isso. No entanto, parece-me que agora, pela primeira vez na vida de ambos, vocês dois estão levando muito a sério o desejo de lidar com as falhas do passado no casamento. E estamos seguindo um modelo bíblico que sugere que devemos começar com nossas próprias falhas. Ellen respirou fundo e disse, eu sei. Você está certo. Temos de lidar com isso. Mas envolver as crianças, meus pais e os pais de Brent nisto, como algo assim pode ajudar? Eles são as pessoas que melhor conhecem vocês, eu disse. E eles estão preocupados com este casamento. Ao fazerem isso, vocês estão demonstrando para seus filhos sua sinceridade e sua honestidade. E estão lhes dando a oportunidade de expressar o que eles viram nesses anos sobre o comportamento de ambos. Seus pais e os de Brent ficarão contentes em saber que você está tentando resolver o seu lado. E quando Brent fizer a tarefa dele, eles verão que ele está tentando resolver o lado dele. Deus pode usar esse processo não só para seu bem, mas também para o bem de seus pais, de seus filhos e dos parentes afins. Pode haver objeções à ideia de consultar os filhos, os pais e os parentes afins. Por exemplo, filhos na pré-escola podem ser pequenos demais, pais ou parentes por afinidade sem estrutura podem ser obsessivamente prejudiciais e achar difícil ser objetivos. Por mais que você possa se sair bem em seu relacionamento, a questão é ampliar a perspectiva além de seu ponto de vista de se proteger a si mesmo. Muitas vezes, ouvir algo de um filho, de um pai ou de outro familiar próximo pode de fato abrir nossos olhos para a maneira pela qual estamos tratando nosso cônjuge. O casamento não funciona isoladamente. Ele afeta a todos os que têm uma relação próxima com o casal. Posso lhe garantir que, provavelmente, você ouvirá coisas de seus filhos e pais que não quer ouvir. Satanás dirá a você que se defenda, que o que eles estão dizendo não descreve realmente a situação como um todo. Ele quer que você não dê crédito ao testemunho deles. Não ceda à tentação. Eles lhe estão dando boas informações. É a percepção deles sobre o que observaram com relação à forma de você tratar seu cônjuge. Talvez essa não tenha sido sua intenção, mas foi assim que eles viram as coisas. Por isso, aceite o que eles dizem e ponha isso em sua lista. Quando dei a Brent essa tarefa, eu disse, vou lhe dar 2 semanas para fazer isso, pois levará certo tempo. Tudo bem, mas também vai ser realmente difícil. Você está certo, concordei. Nunca é fácil pedir àqueles que melhor nos conhecem que nos deem um retorno sincero sobre nossas falhas. É muito difícil, mas extremamente útil. Antes de vencer o prazo, ele ligou e pediu 1 semana a mais. Quando tornou a aparecer, no entanto, ela havia feito toda a tarefa. Eu não sabia que meus filhos, meus pais e meus parentes afins haviam observado tanta coisa sobre meu comportamento.
Fiquei impressionada com algumas coisas que eles disseram, e um pouco preocupada também. Mas me lembrei de você me desafiando a não ficar na defensiva, e foi o que fiz. Ouvi e escrevi, fiz uma lista bastante longa. Sinto-me mal por saber que meus filhos perceberam minha aspereza com Brent ao longo dos anos. Para mim, ele merecia. Mas sei que não foi bom para eles me ouvir falar com o pai da forma pela qual falei. Eu podia dizer que ele estava começando a identificar e a assumir a responsabilidade por suas falhas. Então o que vou fazer com esta lista? Ela perguntou. Já pedi a Deus que me perdoasse. Ótimo, eu disse. Mas não estamos bem preparados para isso. Há mais um passo. Quando começamos este processo, você me disse que o verdadeiro problema era Brent, e não você. Lembra-se? Não tenho razão para duvidar do que você disse. Por isso, nesta semana, quero que você faça uma lista de todas as formas pelas quais Brent a magoou nesses anos todos. O papel não será suficiente, ela disse, rindo e chorando ao mesmo tempo. Balancei a cabeça e lhe dei incentivo. Sei que você ficou magoada com as ações de Brent ao longo dos anos. Se isso não fosse verdade, você não estaria em meu consultório à procura de aconselhamento. Por isso, quero lhe dar uma chance de compartilhar estas mágoas com Brent. Mas é da seguinte forma que quero que você as compartilhe. Entreguei a ela uma folha de papel que trazia o seguinte parágrafo impresso no alto da página. Querido Brent, quero agradecer-lhe o fato de se unir a mim para buscarmos aconselhamento para nosso casamento. Como você sabe, o Dr. Chapman está nos ajudando a identificar e assumir a responsabilidade por nossas próprias falhas. Posso lhe garantir que tenho uma lista bem longa, por hora, das maneiras pelas quais desapontei você. Nesta semana foi-nos solicitado fazer uma lista das mágoas que sentimos ao longo dos anos. Sei que muitas dessas mágoas você já ouviu antes porque tenho a tendência de trazê-las à tona toda vez que estamos em uma discussão. Estou escrevendo esta lista não porque odeio você, mas porque o amo. E quero que sejamos capazes de deixar o passado para trás para que possamos construir um futuro melhor. A primeira coisa que me vem à mente é: pedi a Ellen que lesse o parágrafo e me dissesse se estava de acordo. Quando ela me deu uma resposta afirmativa, eu lhe disse: agora, quero que você escreva a primeira frase bem aí onde está sentada. Qual é a primeira coisa que lhe vem à mente? Bem, cronologicamente, aconteceu quando ele se esqueceu de nosso primeiro aniversário de casamento. Mas o que mais doeu foi o fato de que ele tentou ter um caso com uma garota do escritório. E qual deles você quer colocar primeiro? Perguntei. Farei na ordem dos fatos. Tudo bem, é assim que quero que você comece. Você escreve enquanto falo. Primeiro, eu me senti. Como você descreveria seus sentimentos quando ele se esqueceu do primeiro aniversário de casamento? Ellen ficou sentada por um instante antes de começar a escrever. Quando ela terminou, li esta frase: eu me senti frustrada e profundamente magoada em nosso primeiro aniversário de casamento. Esse dia chegou e se foi e você nunca o mencionou. Continuo a pensar que você me surpreenderia com alguma coisa, mas nunca fez isso. Como você pode se lembrar, acabamos discutindo metade da noite. Sei que eu disse coisas horríveis naquela noite, mas eram fruto de minha profunda mágoa. Eu não podia acreditar que você havia se esquecido do dia em que nos casamos. Em seguida, continuei a orientá-la. Agora, quero que você comece cada frase com as palavras eu me senti e descreva seus sentimentos quando Brent fez ou disse alguma coisa, ou deixou de fazer ou dizer algo, que a magoou. Não lhe faça um sermão. Apenas lhe diga como você se sentiu com relação ao ocorrido. Você pode listar tudo o que lembrar. Não é preciso estar em ordem cronológica, mas quero que a lista seja a mais ampla possível. Isso pode levar um bom tempo, Ellen disse, rindo. Ótimo, respondi. Quantas semanas você quer? Acho que 2 serão suficientes. Tudo bem, então eu a vejo daqui a 2 semanas. 2 semanas depois, li toda a lista de 35 experiências dolorosas de Ellen.
Ajudei-a a reescrever duas delas porque ela havia começado a frase com "você fez com que eu me sentisse", em vez de "eu me senti". Lembrei Ellen de nosso objetivo, o qual não era condenar Brent, pelo contrário, alertá-lo para os sentimentos dela. Ela salvara uma cópia da lista em seu computador, por isso as revisões não eram uma tarefa importante. No dia seguinte, ela apareceu com a lista corrigida em meu consultório. Na semana seguinte, entreguei a lista de Ellen para Brent e a lista de Brent para Ellen. Leiam a lista como informações que vêm do coração de seu cônjuge, desafiei os dois. Quero que vocês sintam o que seu cônjuge estava sentindo quando esses eventos ocorreram. Imagino que a intenção de ambos não era magoar um ao outro, mas de fato acabaram passando por muita dor. Ao lidar com o passado, quero que vocês dois se conscientizem de como suas ações magoaram a outra pessoa. E quero que assumam a responsabilidade por essa dor. Mais uma vez, não quero dizer que vocês pretendiam magoar seu cônjuge, mas a realidade é que ele foi profundamente afetado por seu comportamento. Depois disso, enfatizei, ao lerem toda a lista que cada cônjuge entregou ao outro, examinem a lista que vocês fizeram das próprias falhas para ver se todas as mágoas de seu cônjuge estão incluídas na lista. Se não estiverem, quero que vocês as acrescentem. O processo de identificar as falhas do passado requer tempo e esforço. Também pode ser doloroso. No entanto, não podemos lidar com as falhas do passado a menos que saibamos quais são elas. Envolver os familiares no processo ajuda-nos a ver o que os outros observaram com relação ao nosso comportamento. Raramente nos enxergamos como os outros nos enxergam. Escrever no papel nossa própria dor das experiências do passado ajuda-nos a identificar a razão de estarmos tão magoados e irritados. Compartilhar isso com seu cônjuge na forma escrita torna mais fácil para ele sentir nossa dor e não ficar na defensiva. Passo N2. Confissão e arrependimento. Uma vez que Brent e Ellen trocaram entre si as listas de mágoas e corrigiram a própria lista de falhas de ambos, eles ficaram prontos para dar o segundo passo na estratégia de lidar com as falhas do passado, confissão e arrependimento, primeiro a Deus e depois um ao outro. Incentivei cada um deles a reservar 2 horas para ficar a sós com Deus, ler a Bíblia e examinar sua lista. Comecem pela leitura do Salmo 51, sugere. Esta é a confissão de Davi depois de ser confrontado pelo profeta Natã e perceber como sua falha para com Deus e os outros havia sido terrível. Que a oração de Davi seja um modelo para a própria oração de vocês. Quero que examinem sua lista e confessem cada item a Deus. A palavra confissão significa concordar com. Portanto, ao confessar suas falhas e admitir ter magoado seu cônjuge, você está concordando com Deus que você errou. Está concordando que seu comportamento causou dor no cônjuge e entristeceu o coração de Deus. Arrependimento significa virar e andar na direção oposta. Ao arrepender-se de suas falhas e da dor que causou ao cônjuge, você está expressando para Deus seu desejo de ter uma conduta diferente no futuro. Está pedindo que o poder do Espírito Santo lhe permita amar seu cônjuge como Deus intenta. As Sagradas Escrituras dizem: se confessarmos os nossos pecados a Deus, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. 1 João 1:9. Quando confessamos nossos pecados e nos arrependemos, Deus se dispõe plenamente a nos perdoar. E Ele pode perdoar-nos porque Cristo foi castigado pelo nosso pecado. Portanto, Deus pode manter a justiça, mas ainda perdoar o pecado, porque Cristo já pagou o preço. VRM 5:8-11. Tendo confessado a Deus e se arrependido, Brent e Ellen, então, deveriam fazer o mesmo um com o outro. Na semana que vem, eu disse, passem 2 horas um com o outro examinando a lista de suas próprias falhas. Reconheçam um para o outro, linha por linha, que vocês erraram e lamentam ter magoado um ao outro de modo tão profundo. E depois peçam perdão. Além disso, eu os adverti, não leiam a lista às pressas. Passem um tempo em cada item. Deixem seu cônjuge ouvi-lo verbalizar, cada um dizendo que errou e se sente mal por ter magoado tão profundamente um ao outro. A segunda instrução que dei a Ellen e Brent foi esta: não julguem a sinceridade da outra pessoa.
Temos personalidades diferentes. Algumas pessoas, por exemplo, choram mais prontamente do que outras. Não esperem que seu cônjuge tenha a mesma linguagem corporal que você. Ele pode ser mais impassível, mas também sincero. Optem por aceitar as palavras do cônjuge como uma confissão e um pedido de desculpa franco e sincero. Expressem a intenção de que, com a ajuda de Deus, vocês esperam fazer as coisas melhorar no futuro. Passo N3. Perdão. Agora Brent e Ellen estavam prontos para o verdadeiro perdão. Nas Sagradas Escrituras, o perdão é sempre uma resposta cristã à confissão e ao arrependimento. Jesus disse: se teu irmão pecar contra ti, repreende-o. Se ele se arrepender, perdoa-lhe. LC 17:03. Na vida cristã não há lugar para um espírito irreconciliável. Na verdade, Jesus ensinou que um espírito rancoroso consiste em rebelião contra Deus e deve ser confessado como pecado. Eu disse para Brent e Ellen: lembrem que o perdão não é um sentimento. É uma decisão que consiste em revogar o castigo pelas falhas do passado e declarar que seu cônjuge está perdoado. O perdão não significa que você nunca mais pensará no que aconteceu, tampouco significa que você jamais sentirá a dor que acompanha a lembrança. O perdão significa que você não mais guardará aquela falha ou mágoa contra seu cônjuge. Como diz 1 Coríntios 13:5, o amor não se ressente do mal. O perdão significa que não trazemos à tona as falhas do passado. Quer dizer que reconhecemos que Cristo já foi castigado por nossos pecados. Quando confessamos e nos arrependemos diante de Deus e diante um do outro, e Deus nos perdoa, optamos por perdoar-nos uns aos outros. A estratégia de lidar com as falhas do passado aplica-se a todas as 4 estações do casamento, pois todos nós temos falhas que precisam ser confessadas e perdoadas. Os casais na estação do inverno ou outono talvez tenham grandes reservas de falhas do passado que nunca foram tratadas. Os casais na estação da primavera ou verão precisarão lidar com as falhas que ocorrerem como parte do curso normal da vida, e não deixar que tais falhas sejam guardadas e se tornem um obstáculo à intimidade. A ideia de lidar com as falhas do passado pode causar pânico em alguns indivíduos. Lembro-me do que disse o marido: ela nunca mencionou nada em 6 meses, espero que tenha se esquecido. É óbvio que não quero trazer isso à tona novamente. O fato de ele estar com medo de trazer o assunto à baila mostrava que a questão nunca havia sido plenamente confessada e perdoada. Quer a esposa mencione o assunto novamente, quer não, essa questão é uma daquelas vespas subterrâneas que provavelmente saem e picam o marido. Sei que lidar com as falhas do passado será tarefa realmente difícil para algumas pessoas. Contudo, os benefícios da identificação, da confissão, do arrependimento e do perdão são tão grandes que o esforço valerá a pena. Se você ficou emperrado aqui, considere estes 3 benefícios. 1. Você não mais terá medo do passado porque confessou suas falhas e foi perdoado. 2. O relacionamento conjugal será aprofundado quando você e seu cônjuge experimentarem a verdadeira confissão, arrependimento e perdão. O perdão torna possível a restauração de seu relacionamento conjugal. 3. Ao perdoar aos outros, você passa a se parecer mais com Cristo. Em outras palavras, lidar com as falhas do passado é um grande passo em direção à maturidade cristã. Brent e Ellen seguiram a estratégia N1, um passo importante na passagem deles do inverno para a primavera no casamento. Na verdade, para ambos a primavera voltou quase que de imediato, e eles começaram a planejar um futuro novo. Eu os alertei, é claro, para o fato de que os dois ainda não eram perfeitos, e um deles poderia voltar aos velhos padrões e trazer à tona uma falha do passado no calor da raiva. Mas quando isso acontecer, eu disse, reconheçam-no como um comportamento pecaminoso, confessem-no a Deus e ao seu cônjuge o mais rápido possível e peçam perdão. Muitas vezes as pessoas me perguntaram, o que acontecerá se meu cônjuge não estiver disposto a seguir uma estratégia como a de lidar com o passado? Vou responder a essa pergunta mais detalhadamente na estratégia N7, mas em poucas palavras devo dizer aqui que, com seu próprio comportamento, você pode influenciar o cônjuge.
Quando você optar por seguir uma estratégia bíblica, terá uma influência positiva sobre seu cônjuge. Você não pode controlar o comportamento dele, mas pode, e deve, influenciá-lo muito por meio de sua própria conduta. Seguir estratégias bíblicas é a forma mais eficaz de influenciar um cônjuge não participativo.